Olá, amigo internauta, estamos aqui de volta então com o programa Tocando Oculto, depois de um bom tempo aqui de pausa para vocês aí poderem acompanhar com a gente agora em 2014. Alguns temas que a gente levantou para você, eu e o Newton Schultz aqui fazendo com vocês então essa parceria. E Newton, a gente está em 2014, a gente tem uma galera bacana lá no Facebook falando sobre o Tocando Oculto, né? E a gente então vai falar com um amigo internauta sobre aquela linguagem corporal que a gente ficou de fazer uma vez, lembra? Lá no TV Senato e Companhia. E então eu acho bacana porque o internauta ele quer ilustrar um pouco mais, ele quer mais ilustrações a respeito dessa linguagem. Como é que a gente pode começar com esse tema? O que a gente pode ilustrar de primeira mão para ele? Bom, Fred, leitura corporal oculta, vamos lá. Para a gente entender um pouquinho o que representa a formação do nosso corpo, a gente precisa entrar um pouquinho em cosmogênese e antropogênese. Tá. Que é aquilo que quem está vendo a gente pela primeira vez é o caminho do Fred também. Teosofia, são os estudos e os caminhos que a gente aprecia para a gente refletir, né, Fred? Exatamente, é a ligação dessa. Então, e para a gente compreender a formação do nosso corpo, a gente precisa entender as etapas humanas que deram para nós determinadas características. Essa grande quantidade, essa gama de raças, estou falando de tipo racial, etnia mesmo, representam etapas evolutivas anteriores à nossa que tiveram aqui no planeta Terra. Aí você está falando da Lemúria, de sistemas anteriores da evolução. Exatamente, né? Exatamente. E esses sistemas, eles estão ligados a raças que foram formadas, né? Sim, é verdade. E essas raças, elas tinham como apogeu, assim como a nossa tem também, um estado de consciência a ser atingido, elas trabalhavam uma determinada consciência que a gente pega hoje no ser humano, que o ser humano, ele hoje representa a mistura integral de todas essas etapas humanas que já tiveram. Sim, exemplo. É uma somatória delas, de todos os sistemas anteriores. Exatamente, né? Não existe uma coisa pura. Um exemplo, quem está olhando para nós dois aqui agora. Você tem o cabelo liso, eu tenho o cabelo enrolado. Sim, o que significa? De repente um tem, então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que têm o olho mais puxado, tem pessoas que têm o olho menos puxado. Tem pessoas que são mais amarelas, tem pessoas que são mais morenas. Ou muito vermelhas. Ou muito vermelhas. Ou muito brancas também. Isso, daí que a gente, estudando um pouquinho essas raças anteriores, a gente pode começar a entender o que a gente formou dentro do útero, como que funciona o processo. Quando você pega ali o desenvolvimento dentro do útero materno, a gente vai passando por todas essas etapas. Então, a gente passa por todas elas, então a gente tem o lemuriano formado, a gente está com aquele cabeção grandão. Parece aqueles moais da Páscoa. Mas parece mesmo, cara. Aí depois forma o Atlante, e quando forma a nossa etapa evolutiva atual, a gente nasce. Então, vai sendo colocado de acordo com as experiências que aquela mônada está carregando no reencarnar, que vai se formando dentro do útero, como se fosse um grande laboratório, todas as tendências que a gente com o tempo vai desenvolver e vai acabar externando fisicamente. Newton, e é porque é importante para aquele momento reencarnatório? Sim, com certeza. Aquilo tudo vai vir porque é importante para aquele momento. Quer ver um exemplo? Cristo falando disso. Até os seus fios de cabelo estão contados. Ele não falou isso? Sim, é. Então, se você pegar, quando você pega um avatar como Cristo, um Bodhisattva, são nomenclaturas de hierarquias, quando você pega eles numa frase, se você começa a meditar em cima do manancial de conhecimento que eles transbordam, você faz uma abertura fantástica, né? Então, na minha visão, uma das formas de interpretar aí está ligada exatamente a essa parte dessa leitura corporal oculta. Então, se os seus cabelos estão contados, quanto mais a cor que ele tem, quanto mais a textura que ele tem, e todo o manancial existente na sua própria leitura corporal. Mas é importante para esse momento encarnatório, porque o que foi no passado, em outras vidas, não interessa. Não vai vir com traços nenhum disso, né? Por exemplo... Às vezes sim, pode acontecer, claro. Quer ver um exemplo? Vamos já entrar um pouquinho no tema. Hoje nós somos um quinto tipo de ser humano de 7 que vão fechar esse ciclo evolutivo do que representa a humanidade. Então nós já tivemos 4 tipos e nós somos o quinto. E ainda 2 futuros virão. As 2 primeiras etapas evolutivas, elas não trabalharam, diríamos assim,
um estado de consciência direto ao que pertence a nós, que a gente chama de adâmicos e hiperbóreos. Eles foram dois tipos de seres humanos que, na verdade, vieram fechar resgates do passado de um sistema anterior. Já o terceiro a gente conhece bem e é muito falado em vários livros, que é o lemuriano. Que é o mais conhecido, né? Até porque fisicamente também a pessoa já tem referência na mitologia, né? Com certeza, nossa, você pega a Lemúria e a Atlântida, contado em todas as culturas, teogonias, está ali, os semideuses gregos, e aí vai embora, né? Vai embora, então, pegando o terceiro, Fred, vamos lá. O primeiro tipo de ser humano, você pode dizer que ele desenvolveu, vamos dizer assim, uma consciência física, que é a consciência única que a gente tem. O segundo desenvolveu, junto com a consciência física, ele desenvolveu o que a gente chama de consciência vital, os hiperbóreos. Então existe uma escalada de consciência, tipo a consciência física primeiro, depois é revestido de uma energia, esse corpo físico que representa esse corpo vital e etérico que eu falei. Na terceira etapa evolutiva, que são os lemurianos, a gente desenvolveu a nossa consciência astral, que até hoje é extremamente forte no ser humano, como um dado de consciência que você percebe, que o internauta que talvez esteja achando a nossa linguagem um pouco complicada, a consciência astral é a consciência emocional, de desejos, de paixões. A gente observa isso facilmente como é presente no ser humano. Mas ela pode ser conduzida de determinadas formas. Você pode, de repente, ter ela totalmente sutilizada, bacana, que acaba se tornando o amor universal, com uma coisa extremamente densa. Pesada ainda, E qual foi a raça, o tipo racial, que conduziu essa terceira etapa lemuriana? O negro. O ser humano, então ele era o quê? Ele era no início como se tivesse uma cor assim bronzeada, que com o tempo e com os tipos de lemurianos que foram surgindo, foram se adaptando todas as consciências astrais e emocionais do ser humano. E hoje, aí que está o segredo, depois na quarta etapa evolutiva foi o Atlante, que foi o amarelo, que hoje a gente tem na etnia do quê? Dos orientais, os japoneses, chineses, mongóis. Então você percebe que hoje a gente não tem mais o puro. Você não pode dizer que você tem o negro puro do tempo da Lemúria. Você não tem o amarelo puro da Atlântida. Não tem mesmo, E você não tem, agora que vem a chave, você não tem o branco puro que representa a atual etapa evolutiva, é a raça mais nova. Hoje tudo está mesclado, que nem um exemplo. Você olha para mim e você fala, que raça que eu sou, Fred? Amarelo, branco ou negro? Se a gente for pensar... Olha, sendo direto na lógica branca, né? Branco, raça branca. Mas com o cabelo enrolado. Então eu trago o gene daquela experiência forte na minha leitura corporal atual. Então você traz a experiência negra com você na sua visão de cabelo. Todos trazemos, mas para uma leitura do que é mais proeminente, aí você pode identificar assim. Quer ver um exemplo como pego fácil? Eu tenho um irmão de sangue. Eu tenho um irmão de sangue, ele tem o cabelo liso. E se você pegar tez de pele, se a gente não pega sol, os dois bem branquinhos, se a gente pega sol, ele fica vermelho com facilidade. E a nossa cor de cabelo é praticamente a mesma. Eu já fico mais moreno. Então eu tenho bem forte isso. E aí você pega isso, falando de mim, você pega um pouquinho isso também no traço comportamental. Como que é isso? Eu sou uma pessoa mais emocional do que ele é mais mental. E aí você encontra esse traço no cabelo, por exemplo? É um exemplo. Se você pegar, como eu disse, não temos mais o negro puro, o amarelo puro e nem o branco puro, que representa a atual etapa. Ou seja, não é que é a atual etapa, para não que exista um erro na compreensão, é que é a raça mais nova, que foi lançada no contexto evolutivo. Que primeiro surgiu, que praticamente a gente diz que é o primeiro tipo de ser humano, na terceira, foi o lemuriano negro. Depois veio o amarelo, que foi o Atlante, que os japoneses, chineses, mongóis, eles não têm traços específicos. Olho puxado, você não tem o olho meio puxado, Fred? Aí, se você pegar como referência de um olho bem redondinho, você já tem olho meio puxado. Não tem totalmente perfeito, não é tão fechado como o japonês, mas também não é tão aberto quanto o outro. Exato, mas se você observar, você começa a perceber essas diferenças comparando as pessoas. Às vezes mais sutis ou não, né?
Da mesma forma que você pode pegar, eu acredito que seja raro, mas exista, você pode pegar um oriental com o cabelo enrolado do lado também, pode acontecer, pode. ou ele de repente com os lábios mais grossos, que representa o negro, você pode pegar o negro com o lábio mais fino, com o nariz mais comprido, então você vai vendo, você observando isso na pessoa, você tem condições de acordo com os estados de consciência, ver através dos olhos, do cabelo e etc., determinadas possibilidades de consciências que foram formadas naquela pessoa. É assim que é construído o nosso corpo físico. Através de experiências que a gente tem, já do passado, que a gente vem hoje para resgatar. Quer ver numa brincadeira? Vamos lá. De repente você chega, você vai ter que resgatar alguma consciência de alguma pessoa que viveu no Oriente ali. Então, possivelmente, você vem com esse traço e com a consciência que ele trabalhou ali, para você trabalhar nessa, isso vem num cabelo, num formato de olho, no nariz e etc. Então, o que eu recomendo para o internauta? Procure observar nessas etnias, negra, amarela e branca, tipo, quais são os traços mais marcantes de formação, porque existe, existe, né? E com isso você estabelece estados de consciência. Como é que a gente pode definir essa escada dessa escala, por exemplo, de nível de consciência? Por exemplo, você tem, então, no negro, você tem a parte emocional, que astral, né? Você tem o traço mental um pouco mais acima, né, na questão do branco, com o cabelo liso. Você pode, como é que você pode, você não conseguiria classificar, por exemplo, o mental abstrato, já consegue? Que é típico da raça branca o desenvolvimento. Então, mas tem algum traço físico que determina isso? Que representa, vamos juntos, vamos conversar juntos, que é legal para todo mundo entender. Tá, é minha visão. Não está completamente errado, mas eu já acertei muito com isso. Certeza. Então, como é que eu vejo, Fred? Vamos primeiro colocar os estados de consciência certinho em relação às raças. Tá legal. 7 tipos de seres humanos. A primeira física, que foi adâmica, a segunda vital, que foi a hiperbórea, a terceira que já formou um tipo de ser humano específico, que foi o lemuriano, o negro, consciência astral emocional. Consciência astral. Você não percebe? Pega um negro cantando, ou um negro tocando. Nossa. Você que é músico. Você nem precisa ver, mas você, quem está cantando é o negro. O cara faz de tudo muito bem. Você vê que sai da alma dele, a consciência astral dele transborda aquele sentimento. Né? O soul, que é o sentimento, né? Inclusive foi bom você ter tocado nesse assunto, porque muita gente fala, bom, por que tem que ter aquele pé atrás com o negro? Na verdade, o negro foi a primeira raça de todas, né? E também esse lance de racismo e tal, ainda realmente está muito ultrapassado, porque é a raça onde se tudo faz melhor. Se ele for músico, ele é um grande músico. Se ele for um jogador, ele é um grande jogador, né? E tudo realmente ele faz melhor, quer dizer, a condição devia ser o racismo para o branco e não para o negro, né? Eu vejo o negro é muito superior ao branco mesmo, nesse sentido, né? Que vê, Fred, pegando esse lado do racismo, é que a gente olha o que a gente só enxerga com o nosso preconceito. Exatamente. Se a gente olhasse no sentido de consciência, como exemplo esse papo que a gente está levando, todos nós temos o sangue negro dentro de si. O negro tem o sangue branco dentro de si. O amarelo está espalhado no meio dos três. Então não tem raça, se você parar para pensar. É mesmo, existe o quê? Mesmo, existe o quê? Um mesclar constante, se você pensa no sentido abstrato, que toda hora vai formando um ser humano novo. Não falei que nós estamos no quinto? Então a gente falou do negro. Exatamente, Você pega o quarto, o Atlante. Foi a raça amarela que veiculou a raça Atlante. Que hoje nós temos ali projetado no que nós chamamos de raça amarela, que são japoneses, chineses e etc. Coreanos, mongóis e todo aquele pessoal do Oriente. Vê se eles não são mais mentais, Fred. Se eles não são mais racionais. Se você pegar, é histórico, inclusive, né, da história, né? Se você pegar, não estou dizendo que eles não são emocionais, mas se você pegar o próprio oriental em si, ele tem o que? Ele tem a característica de buscar essa realidade mental concreta e dedutiva nele. Exatamente. Se você pegar um japonesinho ali num circuito de computador ali, o que responde exatamente para fortalecer essa tua afirmação, é só você ver a história do Japão, né? Acabou. O Japão tinha acabado, né, naquela bomba atômica que jogou em Nagasaki e Hiroshima, e quanto tempo depois não se fez uma grande potência? Uma força mental absurda que tem. Então, a vontade não é emocional, é a vontade mental de construir uma grande potência, porque é com isso que eles construíram. Exatamente. E agora a gente pega a raça branca, que é a mais nova,
Porque não tem a Pura. A Pura existiu há 1 milhão de anos atrás. 1 milhão de anos Olha atrás. como somos velhos, né, pessoal? 1 milhão de anos atrás, ali na meseta do Pamir, segundo todos os conhecimentos teosóficos, né? Blavatsky, Henrique José de Souza, e aí vai, pô. Então, você pega a raça branca, qual é a função dela? Desenvolvimento da mente abstrata. Então, quando ela é inserida no contexto, que a gente tem que entender. Tá ali, quer ver? Tá o negro na Lemúria. Ele tá trabalhando o quê? Mais a consciência astral emocional. Quando as hierarquias criadoras, que a gente chama de anjo popularmente, inserem o amarelo na jogada, é para o mental começar a ser mesclado com o astral. Então aí começa o que? A mistura de negros e amarelos, formando o que ia ser a Atlântida. Então a Atlântida trazia o negro dentro de si, que era a Lemúria, que tinha acabado. Agora olha nós. Quando eu digo nós, não estou falando de branco, estou falando da nossa etapa evolutiva. Hoje todos somos arianos, não tem Atlante. Você não vai chegar na rua agora ver o japonês, você vai achar o negro, o lemuriano, não, nada a ver. Eles só são representações étnicas dessas etapas evolutivas que aconteceram. Assim como vai ser um 6º tipo de ser humano, que a gente chama de raça dourada. Ah, sim, que já está no limiar, no comecinho da coisa. Exatamente, né? Para estourar e eclodir um 5º sistema evolutivo. Então, antes da gente continuar esse processo, só para lembrar, você falou sobre a Atlântida, outro dia, uma vez eu perguntei para o Antônio Carvalho a respeito da grande sucuri da Amazônia. Falei, será que de repente a sucuri não pode ser uma remanescente atlântica? Porque tem tudo a ver com a Amazônia, tem tudo a ver com o espaço. Ele falou assim, possivelmente sim, porque tudo era muito grande na época, né? Quando a gente pega todas essas consciências e as observa com a mente abstrata, Fred, todo tipo de analogia deve ser respeitada e deve ser considerada. Não daria nunca para você chegar, de repente eu já falar para você, não, isso é bobagem, não, esquece. O problema é quando a gente começa a viajar demais, aí você perde a abstração, que é o sentido de você ter uma mente mais elevada, onde você trabalha primeiro com os dados para depois você abstrair em cima deles. Outra coisa é você começar a viajar, porque isso, porque aquilo, aí você perde um pouco o foco do senso realístico. Então, claro que dá para fazer, não tem a menor dúvida disso. Para a gente fazer só um fechamento daquilo que a gente estava conversando, então aí a gente continua. Quando você pega a etapa evolutiva do branco sendo inserido no contexto evolutivo atlântico há 1 milhão de anos atrás, foi para colocar o quê? Esse princípio da elevação da consciência mental buscando a abstração. Então o Atlante começa a receber e se mesclar com o tipo branco racial que é criado, que vem trazer esse estado de consciência que busca a abstração e forma a nova humanidade, somos nós. Então quando a gente observa o branco, o amarelo, e nossa, aí tem uma infinidade. Ixi, se você começar a pesquisar, você está no micro, aí você vai ver os tipos raciais que se derivam de todas as mesclas desses 3 ramos raciais básicos, gera uma infinidade de consciência. É aí que você faz a leitura. E como é que a humanidade, as hierarquias colocaram essas características no contexto evolutivo? Quer dizer, colocaram o amarelo, por que escolheram o amarelo naquela região, o vermelho na outra região? Tem alguma explicação? Sim, que são, vamos dizer assim, a gente chama de sistemas geográficos. A gente precisa compreender que o planeta Terra, ele evolui do Polo Norte para o Polo Sul. Tudo começou no Norte, tudo vai terminar no Sul. E através das grandes transformações que a gente tem no planeta, porque o planeta Terra não está pronto, assim como o ser humano. Tem evolução ainda, né? Então o que ocorre? A gente tem determinadas partes que estão aqui recebendo o impacto da consciência humana, quando elas se carregam demais, tem uma grande catástrofe e elas descem. E aquelas que estavam no sal grosso, função do mar, o que ocorre? Ela sobe porque ela está limpa. Então tem vários lugares já subiram e desceram demais. Então a gente não pode dizer assim, de uma forma bem clara, aqui foi assim, assim, assado. Não, eu vejo da seguinte forma. Segundo os anais teosóficos, a Lemúria foi o epicentro dela, que depois rumou para a África, ali onde a gente tem o Anel de Fogo. Em toda aquela parte ali que envolve o Oceano Pacífico e etc. Toda aquela parte onde a gente tem aqueles grandes cataclismas de vulcões, etc. Ali foi a Lemúria. A Atlântida, ela também tinha boa parte ali do planeta, depois de grandes caras. A Lemúria acabou em fogo, a Atlântida acabou em água.
nós tínhamos duas ilhas onde a gente conhece hoje como Oceano Atlântico, que se chamavam Ruta e Daitya. E depois, conforme vai acontecendo a grande inundação, né, que a água na verdade veio da Lua, a ciência já comprova isso, senão ia chover sem parar como para inundar um planeta, não tem sentido. Cair mais de 20% da água do planeta aqui, não tem sentido. Tinha que vir de algum lugar, ela veio da Lua, com a aproximação dela sendo capturada pela Terra. Então o que ocorre? A Daitya some e uma partezinha de Ruta, que era a ilha maior, fica Poseidones. Tá, então tem uma parte, eu já vi uma história dizendo que uma parte da Lua caiu na Terra. Sim. A água, principalmente. A água, principalmente. Fazendo uma propaganda do Terra, se você pesquisar umas notícias acredito que tem meio ano no máximo do Terra, no site, cientistas já comprovaram, através de várias pesquisas, que a água que nós temos aqui da Terra, a maior parte dela veio da Lua. Então eles estão tentando entender, não, é comprovado cientificamente isso. Não é viagem sem a abstração. Olha o exemplo que eu falei aqui agora. Eu chegar e falar assim para você, pô, a água veio da Lua. Eu falo, pô, isso é mais o lunar do que eu pensava. Mas eu estou dando junto um embasamento científico, sabe, que já está sendo comprovado isso. Uma coisa que eu percebi, e eu continuo seguindo esse caminho da teosofia e da eubiose, é que tudo que eles falaram, todos esses grandes seres que estavam envolvidos ali, HPB, a Blavatsky, né, a Annie Besant, o próprio Leadbeater, todos esses grandes seres, tudo que eles falaram, o professor Henrique José de Souza de eubiose, está tudo sendo comprovado pela ciência agora. Então é um momento... aos poucos se sai uma notícia aqui, outra ali, falando sobre isso. Então, é um momento maravilhoso que a gente vive na humanidade, porque vai formar essa raça dourada, que vai trazer um novo estado de consciência para nós, que vai ser inserido em todos, no negro, no branco, no amarelo, segundo a nossa convenção atual, que na verdade está tudo misturado, senão seriam todos iguais, né? E as características que a gente pode pegar daí, a gente pode chamar então das crenças índico, das cristais, que estão vindo, as bimânicas, né? Que estão vindo a mente abstrata e tal. É muito legal. Você já fechou o contexto dos seres humanos que você estava definindo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu falei, acho que do Atlante, que é o quarto, a raça amarela. Quinto, nós chamamos de arianos na teosofia. Então estamos no quinto. Não entrem nessa história ariana do Hitler ali. O Hitler ele tinha uma função específica para fazer, mas ele era um flagelo de Deus, como nos é ensinado. Estava ligado a todos os mistérios do Cristo, do Gólgota, a perseguição do povo judeu, etc., para a gente entender. Mas a raça ariana que ele queria fazer era na destruição e não na construção, que é o trabalho hierárquico do lado da grande fraternidade branca, né? Que você insere no jogo um estado de consciência e ele é desenvolvido. Então nós somos conhecidos como os arianos, que têm que desenvolver a mente abstrata, o quinto estado de consciência. Quer ver um exemplo da mente abstrata, Fred? Aqui na sua frente, ó, na minha visão. Pô, porque nada fisicamente existe aqui. Acabou. E senão a gente não faz tudo? Faz tudo aí, exatamente. Tudo, o mundo está aqui. É uma analogia, O mundo está aqui, a eletrônica, é típico da nova era, que vem com todos os eflúvios aí, é para trabalhar a nossa abstração, para trabalhar esse potencial que a gente tem. O sexto tipo de ser humano, que a gente pode chamá-lo de bimânico, né? O que representa a palavra bimânica? Bi vem de budi, que representa a intuição, e mânico vem de manas, que representa o que nós estamos trabalhando agora, que é a mente superior. Então o bimânico, o sexto tipo de ser humano, o que ele vai trazer? Ele já vai trazer todo o potencial da mente abstrata já bem aflorado, e ele vai desenvolver a intuição. Serão seres humanos intuitivos, sensitivos, pré-cognitivos. Imagina você com uma intuição absurdo, perfeita. Né? Pois é. A gente podia classificar os semideuses ou não? Com certeza, com certeza. Esses nomes que a gente está usando aqui, que são as nomenclaturas que foram colocados pelo professor Henrique José de Souza, né? Eles, na verdade, a gente tem que compreender esses nomes como simplesmente nomenclaturas de estados de consciência que se projetam. Estados de consciência, isso é importante definir lá no isso que a gente tem que entender. E o sétimo, que vai fechar tudo, que a gente chama, a palavra já vai entender, atabimânico. O que seria o atabimânico? Ati de Atman.
ele vai ter a percepção crística completa, serão Cristos e Budas na face da Terra. Isso é maravilhoso, realmente vai ficar... Teremos a ata bimânica, então ele já traz o bimânico mais o ati. Então ele vai ter a mente abstrata, vai ter o buddhi, que representa a intuição, e vai ter o atman. Essas raças que a gente falou, o sexto e o sétimo, antes eles eram, no início do conhecimento, ainda quando a gente estava na evolução, sub-raças. Eles iriam fechar o nosso quinto estado de consciência que nós trabalhamos. Agora não, eles já trazem um potencial de seres humanos do futuro como sexto e sétimo, que a gente chama na eubiose, teosofia, de raças-mães. Então eles serão seres humanos do futuro. Então eles vão ter 6 sub-raças, 7 sub-raças cada um, né? Tem 7, ou seja, cada uma dessas 7 etapas tem 7 etapas menores que a fase. Que aí tem o 49, que é um número hierárquico, né? 7 do primeiro adâmico, 7 do segundo hiperbóreo, 7 do lemuriano, 7 do Atlante, 7 nosso também. E essas duas vão ter também, cada um, suas 7 partes. Que é o que? O galgar evolutivo. E vai indo, 7 sub-raças, depois 7 ramos, 7 sub-ramos, 7 tribos, 7 famílias. Aí chega em clãs e vai embora. Vai embora. E tá tudo contadinho, isso que é legal. Aí de novo a gente entra no Cristo. Até os seus fios de cabelo estão contados. É verdade. Bom, a gente deu aqui um panorama para você, amigo internauta, sobre essa cosmogênese, né, Newton? Antropogênese, né, das histórias das raças. Mas a gente vai continuar com esse tema aí também, que tem bastante gente querendo saber um pouco mais detalhes, né, sobre alguns tipos físicos, né? E logo a gente está de volta. Olá, amigo internauta, então novamente aqui com o programa Tocando Oculto, eu e Newton Schultz fazendo essa boa parceria com vocês aqui, fazendo uma pergunta bem interessante aqui a respeito sobre vidas passadas, né, vidas presentes. Então a pergunta é, como podemos perceber a diferença entre você vir com um forte apelo de desenvolver aquela determinada atividade ou função, ou aquilo poder ser um forte sinal apenas de registro de vidas passadas? E até que ponto é sadio você repetir essa mesma experiência já vivenciada em outra vida, ou apenas porque você já executou bem aquela função ou tem maior habilidade? Bom, Newton, então de acordo com a pergunta, quer dizer, você entendeu a questão, né? Quer dizer, você vem com aquela habilidade toda para fazer certa função, ou para cantar muito, ou para tocar muito, ou para jogar muito algum esporte, mas se aquilo de repente você veio de acordo com uma outra vida que você já experimentou aquela história, ou você veio realmente com aquele apelo de fazer isso nesse presente? Como é que a gente pode classificar? É fácil, né? Fácil não é nada, né? Mas isso é que é bom, né? Quando é muito fácil, é sinal que tem algum problema ainda. Primeira coisa, Fred, que seria legal ficar bem claro é que ninguém aqui é dono da verdade. A gente está trocando uma ideia. Trocando uma ideia só. Trocando uma ideia, estamos refletindo juntos e vamos tentar ver essa série de perguntas que você tem aí, né? E pode ser que essa resposta seja legal para alguém, porque cada um tem a sua verdade. Talvez as pessoas não acreditem, mas ele falou isso para mim agora, eu não sabia de nada. Mas enfim, vamos lá, né? É o seguinte, Fred, primeira coisa para ficar legal aí, quando a gente fala determinadas fluências que a gente traz ou determinados desafios, a gente tem que entender o princípio da reencarnação, porque é muito interessante colocarmos isso aí, de acordo com a visão teosófica. Né? Isso. Quando a gente fala de reencarnação, Fred, a gente tem que tentar, na atualidade, dar uma evoluída nesse conceito que a gente tem disso. A gente tem aquele pensamento simplista de que tudo é um por um, tipo, vamos supor, faleceu tal pessoa aqui, são só aquelas experienciazinhas dela e depois ela vai voltar nessa mesma realidade, tendo que resgatar aquilo que ela errou, potencializar aquilo que ele acertou. Segundo o que eu consegui entender dos ensinamentos teosóficos e eubióticos, a coisa é muito mais ampla e é difícil, é intrincada, mas a gente vai tentar aqui conversar, quando você vê que o senhor estiver ficando meio complicado, no sentido de passar, você interrompe na hora e dá o ponto de vista que eu preciso do seu feedback para o desenvolvimento. Vamos lá. O que a gente precisa entender, Fred, a gente nunca está sozinho no processo. No mínimo, a gente está conectado a outras 6 consciências e nós somos uma parte desse setenário. Tá, então quer dizer que aquela história de ouvir como Roberta
e ir embora dessa experiência e voltar como Ademar. Não, estou brincando com você, não esqueça. Vim como Roberto, e depois volta como Ricardo, ou vem como Fred, e volta como Marcelo. Quer dizer, não é tão simples assim. O cara não vem. Pode ser alguma, eu não concordo com isso. Eu vejo o seguinte, toda a teogonia, todo o conhecimento da doutrina espírita é fantástico, é maravilhoso. Foi ela que deu aquele impulso, que inclusive está ligado ao trabalho de Helena Petrovna Blavatsky, que ela foi para lá disso, né? E os mestres ali vibraram, acabou formando todo aquele contexto do quê? Do espiritismo, para mostrar para nós ali, eclodindo principalmente dos Estados Unidos, para mostrar que existe vida além dessa realidade corpórea que a gente tem, física aqui, né? Mas ela precisa ser atualizada. Assim como o que nós estamos falando aqui agora, possivelmente pessoas mais para frente vão atualizar também. Senão, a gente estaria falando da mesma coisa, da mesma forma o tempo inteiro, tem que evoluir. Então esse conceito de reencarnação é aquilo, a gente sempre, no mínimo, está ligado a 7. Por quê? 7 é o padrão, é o número padrão escolhido pelas hierarquias para evoluir. Mas 7 ao mesmo tempo ou 7 em determinadas circunstâncias? Não, ao mesmo tempo. 6 pessoas que podem estar ligadas a você, outras 6 que estão ligadas a mim, que estão por aí. Contemporâneas. Que estão vivendo, quando eu evoluo aqui, eu impacto elas onde elas estiverem. Que interessante isso, olha que legal, hein? Então, não tem dimensão, espaço e tempo, quando você pensa no sentido da abstração, aí isso não existe. Então, vamos supor, você tem de repente alguém na Oceania, que está ligado à sua evolução desse seu centenário. De repente você consegue, com a sua superação, evoluir pra caramba, ela vai receber um impacto ali que vai fazer, eu tenho que crescer, ela recebe, assim como o contrário também. Se ela cai, ela pode também te jogar um desafio que a gente está totalmente interconectado, a coisa é muito louca. Então quer dizer que você pode estar numa boa, daqui a pouco você se sente um pouco depressivo. Então não é uma questão só de você achar que é da sua cabeça. Então pode ser uma coisa astral forte que vem de lá para cá. Quando uma pessoa ela começa a evoluir um pouquinho mais o seu estado de consciência, ela começa a entrar em sintonia mais direta e mais consciente com esses planos de consciência mais sutil. Então você pode sentir de repente na atualidade, hoje nós estamos em janeiro de 2014, um astral pesado que está na humanidade. Sim. E esse astral pesado, você pode de repente desenvolver em você uma conexão com eles, isso pode gerar uma melancolia, uma tristeza, uma coisa assim. Mas a coisa é muito mais solta e quântica, vamos utilizar esse termo moderno. É assim, quer ver numa brincadeira, Fred? Eu seguro aqui um barbante. Sim. Desse meu barbante saem 7. Você segura um dos pedaços e de você saem outros 7 que vai entrelaçando toda a humanidade. E esses que saíram de você, que também vai ser outros 7, estão ligados a mim que comecei aqui. É uma unidade. Nossa, humanidade, com certeza. Então, no princípio da reencarnação, que nos dá aspectos físicos, novamente a gente entra na leitura corporal, está ligado a isso. Não tem como não estar. Então, quer ver um exemplo? Pode ter um ser que está vivendo ali no Tibete, está meditando ali num templo budista, está ligado a você. E você está aqui no Brasil. De repente, no futuro, vai se gerar uma nova personalidade dessas experiências que você e ele, que já falei que existem outras, estou citando as duas para facilitar, vai formar uma nova personalidade que vai carregar as experiências desse tibetano e de você brasileiro. Então esse novo corpo são vocês e não são vocês. Traz você como experiência. Isso somos nós hoje. É isso que quando você entra numa iniciação verdadeira, que você começa a entender esses estados de consciência, aí você começa a se conhecer. Aí que você pode entrar com a leitura oculta. Tem o cabelo liso, tem o cabelo enrolado, tem o olho puxado, tem a pele mais morena, tem a pele mais amarela. Sou muito branco, sou muito emocional, sou muito mental, sou racional. Começa a entender melhor isso, Fredão. Então, quer ver um exemplo? Quer ver? Dando agora o conceito direto do que eu aprendi. Vou utilizar duas nomenclaturas, que são utilizadas nos colégios de iniciação. Nós temos uma hierarquia de anjo que nós chamamos de lípicas. Lípica quer dizer escrivão, escriba. E nós temos uma hierarquia também, não deixa de ser anjo, vamos dizer assim, só que anjos bem densos e complicados, que a gente chama de assurins. Anjo caído, né? Que seria aqueles que lidam com a energia pesada. Quer ver como funciona? O Fred falece, vamos supor.
Estou falando de mim, o Fred. O Fred falece. Estou brincando. O Fred falece. O Fred acertou e errou. Ou você só acertou ou claro. só errou, Fred. Você não tem coisas que possivelmente você, sabe, poderia ter feito melhor e não fiz, ficou mal resolvido. Sim, Pisei na bola ali, não sei o quê, mas você acertou também. Você fez coisas legais. O que vai acontecer? Toda essa experiência que está gravada na sua alma, que traz dentro dessa alma a sua realidade espiritual, vamos chamar de mônada, se preferirem assim, isso vai ter que ser desmanchado. O que é bom, quem recolhe são os lípicas. O que está mal trabalhado e denso, que vai ter que formar resgates aí, quem recolhe são os assurins. Agora imagina o manancial de bolsões que os assurins têm e que os lípicas têm. Por isso que eu falei que se você entra na abstração, você fala, pô, mas então como é que monta isso? Vai saber. Exatamente, como é que monta isso? Agora vai pensar. Aí eles pegam, pô, aqui tem a experiência, vamos brincar que nós somos os lípicas agora. Pô, nós vamos montar, tem que criar uma consciência ali no Brasil que traz aquela potencialidade daquele tibetano que sabe meditar, que entrar na paz, que traz toda aquela realidade musical que foi desenvolvida por aquele negro ali nos Estados Unidos, o americano e tal. Vamos pegar isso e vamos jogar nessa nova personalidade que vai surgir. A personalidade se cria numa vida. Mas, ao mesmo tempo, essas potencialidades que ele tem, vão fazer com que ele possa resgatar, de repente, essa coisa mal resolvida que está aqui, vamos colocar ali também, essa aqui. Então gera um novo corpo com dons, com virtudes e com defeitos que... Ligados aos outros 6. Ixi, aí vai até Nossa, mas mais é uma longe. bagunça total, então. É por isso que não é extremamente organizado. Não, sim, mas é... Bagunça é a gente tentar entender. Aí que a isso, gente exatamente, bagunça. tentar entender isso, é uma bagunça mesmo. É isso que vai formar, na minha visão, o que a gente chama de consciência coletiva. Pegou agora a chave? Que E essas crianças bimânicas trazem isso. Quer dizer que eles entram no acástico, né, no registro acástico ali. Que seja uma forma de ver, mas não vai ter mais aquela coisa de eu tô aqui, você não serve, tchau. Não, tá todo mundo junto, não tem isso. Bom, então quer dizer, a gente, só para o internato poder entender um pouco mais o processo, quer dizer, vamos eliminar a questão individual do ser. É groselha, viu? Pois é. Vamos eliminar essa questão aí do pensar de um por um, né? Então, quer dizer, não tem aquela coisa, o Fred de repente plantou algumas sementes bacanas, colheu outros resultados e tal, e também tem que trabalhar outros tantos. E aí, na outra vida, ele vem como um ser feminino, porque é assim que vai, né? Masculino e feminino. Normalmente, mas quando ele evolui, quando a gente evolui, a gente se aproxima mais de um polo. Tem essa regra, sim. Você pode existe escolher, a de repente, tendência. Não é que você escolhe, você autodetermina com os seus atos e realizações o que ocorre, entendeu? E você tem que pensar hierarquicamente ali também, Fredão. Tipo, seria, vamos supor, falece um ser de determinada proeminência aqui no Brasil, que trazia uma função que fica mais fácil para ele continuar esse trabalho reencarnando no mesmo polo. Ele vai reencarnar no mesmo polo. Para ele fazer a função dele, é melhor assim, né? Tá. Então, só para voltar então a essa ideia, então quer dizer, a gente tem que imaginar, a gente sai fora do contexto evolutivo, do plano físico, e quando estiver no plano astral, a gente então tem as outras experiências dos outros 6 que estão com a gente também quando eles desencarnarem, né? Porque quando estiverem vivos não adianta, né? Então a gente espera um pouco o tempo lá em cima, para que todo mundo saia do plano, para depois a gente fazer uma síntese nova e voltar de novo? Como é que funciona, Deus? Quer ver? Eu vou fazer um desenho que é super simples, a gente não precisa nem desenhar, mas dá para entender, aí você vai ver o potencial de interligação que existe aí. Tá. Você tem Deus como uma trindade, um triângulo, que é o símbolo da maçonaria, utilizado na neobiose, em várias sociedades. Tá. Dele saem os 7 dele, que são 7 raios. Então você tem um triângulo com 7 raios. Que seria aí, começa toda aquela parte que se fala 7 anjos, 7 mestres, 7 isso, 7 aquilo. E todo mundo fala o que quiser. Nada contra, mas também nada a favor. Então tá ali o setenário, e cada um desses 7, Fred, também vai se ramificar em 7. Deu para entender? Sim. Primeiro triângulo, ele saiu em 7, depois cada um desses 7 que é do triângulo serão 7 triângulos pequenininhos. E cada um desses triângulozinhos vão também se repartir em 7. Adivinha o que vai acontecer?
Cada um desses partidos de 7 também vão ser. Esse é o segredo da pirâmide. Ou da escada de Jacó, dos hebreus, que é a subida hierárquica até que você retorna à fonte. E numa analogia também com a cosmogênese, porque você explica um pouco a questão da raça, sub-raça, ramo, sub-ramo e bababá, né? Perfeito. Então sempre vai saindo nesse 7. Então vamos entender, em relação a isso que você perguntou, a minha visão. Você tem 6 que estão ligados a você diretos. Tá, então está circulando e você foi embora. Mas, não, vamos lá. Mas, desses 6 que estão ligados a você tem outros 7 que saíram de ti. Esses outros 6 têm outros. Exatamente. Não dá para você mensurar. E aí? Vai saber, você acha aquele que está no final da base da pirâmide? De repente, esse é o segredo da alma. Através da personalidade dele, que a personalidade você cria em cada vida, de acordo com tudo que os Assurins e Lípicas jogaram ali. Pegou a chave? Tá. Esse que está na base da pirâmide se superou pra caramba. Pegou tudo dos outros também. Nossa, ele chegou. O que ele vai fazer? Ele vai subir na escada. E ele vai impactar aqueles que estão lá em cima. O Ademar falava pra gente assim que a gente, quando vinha descer aqui, a gente escolhia como se fosse uma prateleira de supermercado. É mais ou menos isso. Você precisa disso para pegar para sua encarnação, para você fazer aquela sua atividade, precisa daquilo, precisa daquilo outro. Você vai pegando aquelas possibilidades para quando voltar a encarnar, você trabalhar aquelas histórias, né, na sua existência. Então é meio por aí também. E essas prateleiras são exatamente essa descida que eu te falei. De repente você não pode precisar, você está nessa parte superior, você precisa de algo que está lá embaixo, que está ligado a você também. Você vai lá para baixo, puxa, traz, joga e forma uma nova personalidade. Tá, então, mas respondendo a pergunta, quer dizer, você tem aquele apelo forte, pois você foi um grande músico, um grande jogador, um grande filósofo do passado. Você está muito fortemente ligado a essa consequência do seu passado. Então, quando você está nessa existência de hoje, como é que você pode definir que de repente você veio numa função, na verdade, diferente do que você se propôs a fazer, só que como você está muito ligado a isso, você está fazendo de novo a mesma coisa? Mas aí que está, na minha visão, um ponto que a gente tem que meditar bastante, Fred, ainda nesse emaranhado. Não é porque você foi um grande músico que você vai ter que ser necessariamente. Sim, e como é que você descobre isso? Que não é mais a tua praia, você tem que fazer outra atividade agora. Como é que você vai descobrir que você foi ou você veio para fazer? Porque, você pegando o exemplo do que você falou do Ademar, aqui agora, que você vai na prateleira e escolhe, de repente você está na prateleira ali, você fala assim, pô, mas eu já fui num grande músico, para que eu preciso carregar isso? Não, mas peraí, mas como é que você vai descobrir isso? Aí que está a questão. Como é que você vai descobrir? Ah, isso só jeito, você, né? Entrando num colégio iniciático parrudo hoje. O pessoal vai falar assim, pô, o Schultz vai falar de eubiose e tal. Eu não vejo hoje, sabe, outro lugar que te dê instrumental. Você já foi de lá também? Sim, quem foi já é. Não tem isso. Não tem que não é. Você bebeu da fonte ali. Independente da forma como você utiliza isso. Mas, e os nossos professores foram incríveis, né? O Antônio Carvalho, o Ademar Ramos. Cada professor, cara, nossa, os caras assim fantásticos. Eu também tenho uma visão em relação a isso, viu, Fred? Dessa descida, dessas consciências. Por quê? Eu vejo da seguinte forma. As pessoas que você citou, pessoas fantásticas, né? Conheci ambos também, o Ademar, o Carvalho. A gente pega que antes deles também tiveram pessoas extremamente fantásticas, né? Você tem nossa, fugiu, ele já faleceu, que foi o professor do Ademar, meu biólogo. Você falava desse cara, peraí. Como que era o Paciente, Mário Paciente. O Ademar foi coluna dele, do Mário Paciente, disse que ele ficava quietinho na sala de aula. Ninguém imaginou que ele iria falar tanto depois. Aí veja que interessante, Fred. Eu vejo que quando você pega assim o conhecimento que o Ademar, que o Carvalho passaram, que eles acessavam coisas, você percebe que hoje pra gente não tem mais essa tônica. Vai mudando a tônica das pessoas que vêm. Tipo, agora você pega a gente falando aqui. Não é que a gente é maior, menor, não comparando, somos diferentes. Por quê? Porque a forma de ter que trabalhar o momento atual, de repente, é diferenciada. E apresentar um raciocínio, né? Agora está tudo diluído. Não tem mais aquele que pai fala, não, tá cada vez, e vai se diluir cada vez mais essa descida da pirâmide. Por quê? Aquele triângulo que está lá em cima vai estar na base. É o princípio da correspondência, o que está em cima é igual a hora que está embaixo. Então vai descendo, chegou aqui, o que você tem que fazer? Subir para voltar à fonte. Tá, e vamos fazer uma analogia então com relação a como está o planeta no dia de hoje. Quer dizer, a gente sente a densidade total, né?
Tem até uma pergunta aqui com respeito aos jovens, né? Por que os jovens se sentem tão mal? São perguntas que te fizeram aqui? São perguntas de internautas, amigos aqui também do programa Tocando Oculto, né? Que chegaram aí sabendo que a gente ia fazer esse bate-bola hoje aqui. E uma das perguntas era com relação, não lembro agora onde está aqui, mas falava sobre a criança, né? Como é que a criança ou adolescente, com tanto potencial que tem, né, dessa nova fase, consegue visualizar o mundo que está aí, consegue caminhar por esse plano um pouco mais, não tão denso, mas um pouco mais sutil, enxergar a luz no final do túnel, porque tudo que a gente vê do jovem é meio, assim, é muito denso, muito catastrófico, né, para ele, coitado. A gente está num momento difícil, né? Então. Eu tenho a minha visão aí, Fred. Eu nunca consigo enxergar o bem como bem absoluto e o mal como mal absoluto. Eu sempre vejo da seguinte forma: quando a gente fala dessas consciências sutis, o qual nós aqui no plano da realização a gente vive, eu vejo da seguinte forma: você tem ali a fonte que está ligado a esse lado mais denso e você tem a fonte que está ligado ao lado mais sutil. É o seu estado de consciência e o seu livre-arbítrio que determina isso. Aí que vem uma função, que isso é até um dos lemas da eubiose, né? Educação através do caráter e da cultura, que está ligado a um segmento maravilhoso que tem ali na Sociedade Brasileira de Eubiose, que foi deixado pelo professor Henrique. Se você educa, você dá subsídios, você dá possibilidades para uma criança, por isso que educação é tudo. É tudo, é. O que ela faz? Por mais que ela perceba que está tudo denso, está tudo complicado, ela tem o lado mais sutil. Se é ele que ela necessita para a evolução dela viver, ela tem como diferenciar isso, porque a gente não dá para a gente colocar aqui, está pesado, mas está pesado, ao mesmo tempo tem coisas maravilhosas acontecendo. Então isso é como uma analogia falando sobre o reino animal, é como se fosse um bulbo na testa de um pombo, sabendo para onde ele tem que caminhar, que ele é intuitivo dele, ele tem que caminhar por ali. É uma visão. É por aí, porque de repente fala assim, poxa, porque o ser humano ele pode se conectar com outros amigos que estão em outra frequência e caminhar. Mas aí o seu Cristo interno pode determinar para ele, falar, poxa, mas não é por aí, você está fazendo um monte de bobagem. Ele vai errar por isso, ele já até chegar nesse conceito ele errou, né? Mas pelo menos ele sente dentro dele de uma forma um pouco mais forte do que a gente imagina. Lógico, na minha visão é nos erros que a gente aprende a acertar. Senão como é que a gente ia acertar se a gente não errasse? Sim, mas essa nova geração que vem com esse apelo mais forte, porque também vem com muito mais intensidade, muito mais conceito, né? Nossa, a gente sempre vem melhor, sempre vem com mais potencial. Upgrade, né? É assim que são inseridos esses contextos raciais que a gente falou anteriormente. Eu não sei se você vai colocar no sequencial, como é que você vai fazer, né? Mas não é abrupto assim. Terminou um, já joguei o outro, vai devagarzinho. Então esses seres ligados a esse sexto tipo de ser humano, eles já estão por aí. Que são esses seres humanos que já vêm com a abstração a 1000 por hora. Então esses seres, Fred, eles podem até errar no determinado momento, como você falou. De repente ele chega, um exemplo, hoje o jovem, ele tá ali curtindo uma droga pesada, um alucinógeno doido, de repente... Está ganhando a sua própria experiência. Ele está adquirindo a experiência dele, mas se ele traz dentro dele o dínamo de se superar, ele vai enxergar que aquilo... Uma vez só, por exemplo, ele já pode caminhar para o outro lado. Então o que ele faz? Ele automaticamente se desliga daquilo, vendo que ele estava num processo que não estava levando ele para a evolução. Ele se desconecta desse, entre aspas, mal, que é mal para ele, de repente para outro, sei lá, pode ser o bem. E o que ocorre? Ele se conecta nesse outro foco. Então, tudo é estado de consciência. A gente pode mudar a cada momento. Quer ver um exemplo? Vou falar um pouco de mim. Fred. Você pode pegar o Newton Schultz num dia, acordando ali de manhã, subo ali no meu escritório para fazer meu trabalho. Cara, tô a fim de escutar Wagner. Fico ouvindo Wagner, tal, ali o tempo inteiro. Eu posso subir um dia ali e falar assim, tô a fim de ouvir Metallica. É completamente oposto. Mas é aí que tá. Você não pode falar que é tudo. E tá tudo dentro de você mesmo. Você que conhece um pouco de música, Fred, muito, grande músico, amigo, né? Rapaz, você escuta Wagner, você pega ali umas puxadas, umas escalas, que aquilo tem um peso de um heavy metal, mas não necessariamente tem uma guitarra distorcida. Feita de forma diferente, né? Lógico, e tá ali como um impacto de consciência que pega você. Então só para fechar esse arrazoado, não egóico, só para simbolizar o que representa o bem e o mal como uma coisa muito relativa,
Então tudo depende do seu estado vibracional, da sua brincadeira, que nem, pô, cara, a gente bebericar alguma coisa, curtir, fazer uma festa, pô, isso não é extremamente positivo. Para eu ser iluminado eu não posso comer carne? Meu, existem temperamentos humanos que determinados temperamentos necessitam da carne, tem que comer a carne. E esse é um tema que a gente vai abordar no próximo programa que nós vamos fazer. Então, Fred, só eu vejo que, olha, eu vou pegar o meu mestre, o professor Henrique José de Souza, né? 2 frases dele. Talvez eu não construa da mesma forma, mas o ensinamento talvez eu consiga passar. Tá. Nem bem nem mal, e sim a grandeza sublime da lei. Ou seja, você não tem que se preocupar com bem e mal, que aí é outra fase dele. Não se preocupe com o bem e nem com o mal, se preocupe com o dever. O que é o dever? É aquele propósito daquela consciência que foi formada pelas hierarquias, com defeitos e virtudes, com potencialidades a serem trabalhadas e com sombras também a serem trabalhadas. Esse é o seu dever, assimilar isso e fazer o seu papel. Legal. E uma coisa que eu posso deixar de dica para o internauta: quanto mais a gente evolui e começa a entender esse processo, mais você começa a perceber a lei conversando contigo. Se você faz algo errado, acontece alguma coisa ali, você, pô, olha aí, ó. Olha o meu filtro aqui, olha o meu termômetro. Quando a pessoa está muito densa ainda, vou utilizar esse termo, que ela não está se conectando a esses estados de consciência mais sutis ou elevados, o que ocorre? Ela não enxerga. Então a lei vai ali e dá aquele correção, que a lei que é o quê? Bom, para de vir tanto para a esquerda e para a direita, vem aqui, faz o seu dever, faz o seu caminho, cumpra a lei de acordo com o propósito que você mesmo, nesse mercado e prateleira da vida, você se colocou como propósito evolutivo. Mesmo com o livre-arbítrio, que cada um tem de escolher o seu caminho, a sua história. Ele está sempre, ou seja... Ele tem livre-arbítrio, mas ele está conectado. E tem hierarquias posicionando, orientando sempre. É que não seria uma orientação. As hierarquias, na minha visão, na verdade, Fred, elas estão dentro de nós. Então, dentro de nós que a gente consegue, claro, que isso que são esses estados de consciência. Isso são essas hierarquias que, na verdade, são nossos guias interiores. Que a gente acorda e começa a observar isso. Mas fica essa dica. Quanto mais você entra nesse caminho do meio, cumprindo a lei e o dever, mais você percebe o quanto essa hierarquia conversa contigo. Isso é importante, isso é muito legal. E nos dias de hoje a gente precisa muito dessa conversa, né, Newton? Você pega, de Muito repente, as melhor. pessoas passando um monte de problema de relacionamento financeiro, Pois etc., é, muito, assolando um monte de coisa. Por que está passando isso? Porque é necessário para aquele determinado momento. O segredo está você entender o porquê desse necessário que foi gerado por ti mesmo. Porque um ser daquela magnitude não podia ficar muito tempo fora do planeta, né? Fora do planeta. E também estão achando Só que eles vêm diluídos também agora, cara. Ah, é? Você acha que o segredo vem, eles não vêm, eles vão... É aquela coisa, o Ademar nunca mais vai existir, cara. Sim, sim. Nunca mais, você entendeu? Ele faz parte da prateleira. Ah, tá. Pegou agora? Mas quando ele vem com... De repente vem o Fred e fala assim, não, nessa existência eu vou ter que pegar um pouco do Ademar. Você põe, você está ligado a ele, mas cada um vai descer na sua prateleira correspondente à sua linha, porque existem linhas aí. Então quer dizer que o Ademar também pode voltar como Patrício, sei lá, de repente pegar agora aí um contexto ainda talvez, sei lá, um pouco da Blavatsky? De repente, ou como pode vir junto com o Carvalho, não ser com um tremendo potencial. Nossa, se os dois vierem juntos, aí vai ser... Pode, cara, né? Pode, entendeu? Pode, nada impede, mas quanto mais você sobe, mais a sua responsabilidade em relação ao todo. Então, de repente, fala assim, eu gostaria tanto que nós viéssemos juntos. Não, mas não é para servir, porque senão, onde vocês vão nascer, vocês não vão fazer a função de vocês. Vem separado de novo. Não, agora é a hora de vocês dois virem juntos, vai lá. Vocês fazem parte de 6, então eu vou jogar vocês com potencial de 2 ali. Ih, meu negócio é louco, cara. É louco, né? É louco. Só para o internauta entender, a gente está falando aqui sobre a essência do ser humano. Tô gravando. Vamos começar, depois eu tiro essa parte aí. Tudo bem, normal. Aqui fica falando de pessoas é chato. Né? Não vou colocar isso não. O que eu ia sentar para a gente começar e eu acabei deixando. Vamos começar do começo, vai lá. Como podemos perceber a diferença entre você vir com um forte apelo de desenvolver... deixa eu fazer de novo essa porra dessa entrada.
Isso aí vai virar, como é que se fala? O erro, falha nossa. Falha nossa. Lembra? Do Ademar, a gente colocou você com o Ademar lá. O Ademar, eu tô com o Ademar aqui, daqui a pouco. Eu vou lá e desligo a porra do telefone. Aí daqui a pouco. No outro quarto, vou lá e desligo o telefone. E o Ademar falando de Cristo. Aí. Ele não parou? Ele não, continuou? aí ele falou assim: agora esse telefone era em cima. Eu desliguei todos os telefones da casa do cara. Aí daqui a pouco tocou o último que tava lá em cima. Aí Já tive que parar. Que essa aí logo vai parar. Vai parar. Vamos de novo lá.